Boa tarde a todos, nobres pares. É um prazer imenso estar aqui novamente nessa casa. A todos, né? Me chamo Edivandro, sou formado em Ciências Contábeis, né, pela Universidade de Uberaba, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado pela PUC Minas em Perícia Contábil. E atualmente eu sou aluno do curso de Direito, né, da Factus, atualmente chamada Unifactus, e também aluno de uma dupla certificação da PUC Minas, Campinas, né, na verdade, e a PUC Paraná, em Legion Operation, né? E hoje eu venho aqui primeiramente, é uma satisfação imensa, de fato, estar aqui na casa novamente. Sou fruto dessa casa, né, de um passado. O vereador Samuel, que me conhece desde os seus primeiros mandatos, né, como vereador Ismar, e aí sucessivamente aos demais da casa. A Lu, da época da prefeitura, né, Lu? Eu até acho que essa liberdade de chamar você somente por Lu mesmo. Então, são vários anos aí que eu já conheço a casa. E com isso, enquanto aluno, né, acadêmico do curso de Direito, devido às grandes mudanças que o mundo proporciona, né, e inclusive ao Brasil, nós tivemos a todos... Pode passar, por favor. Aqui, só para iniciar, o Brasil ele teve a todos acredito que não tenha conhecimento amplo disso, mas o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos fundadores da Organização das Nações Unidas, né? E ele é signatário da ONU, devido a isso, é uma carta própria. Com isso, devido à Agenda 30, né, da ONU, o MEC fez uma atualização nos currículos de nível superior e vem atendendo isso nas demais ensinos, implantou para todo o curso de graduação, né, e sucessivos, o projeto de extensão. Esse projeto de extensão, hoje, dentro da Unifactus, ele é dividido em 4 etapas, em 4 semestres distintos para o curso de Direito, e hoje eu me encontro na segunda fase, vamos dizer assim. Tendo em vista isso, e ao se tratar do curso de Direito, né, eu parti do princípio de fazer um estudo dogmático sobre uma legislação muito específica e um assunto que vem de encontro com a nossa atualidade, né? Só voltou um slide, por favor. Que seria sobre o orçamento participativo, né? Essa ferramenta democrática de expressão de soberania popular e instrumentos de desenvolvimento sustentável. Pode passar. Dentro disso, ali a gente já faz uma breve apresentação para todos ter conhecimento. A Organização das Nações Unidas, né, o Brasil é membro fundador desde 21 de setembro de 1945, está bem aí no final da Segunda Guerra Mundial. Ele é fundador da ONU entre 51 países. E dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Agenda 30 da ONU preconiza, o trabalho, ora apresentado aos nobres pares, está elencado dentro dessas 5 ODS, né, que a gente chama, né? E, com isso, surge a figura do orçamento participativo como mecanismo de participação direta do povo. Eu tive o zelo aí de criar um slogan, né, próprio para a apresentação desse projeto de extensão à universidade, e aqui hoje presente a vocês e à comunidade uberabense. Dentro disso, a gente tem um problema de pesquisa, né, tratado aqui de Uberaba, um problema de pesquisa descritivo dogmático. O que seria isso? Seria um estudo propriamente dito da lei, a lei como ela é, né? Aqui eu já faço uma descrição, né? O Brasil é um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas, né? Como está ratificado na Carta da ONU de 21 de setembro de 1945, na missão permanente de atuação na paz e na segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Partindo disso, a ODS, como desenvolvimento técnico, o projeto produz parâmetros
e indicadores jurídicos operacionais alinhados às ODS da ONU, né, de número 8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico, a ODS 10, que fala sobre a redução da desigualdade, a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o 17, Parcerias e Meios de Implementações, destinados a orientar a inserção das deliberações nas peças jurídicas legais. Sobre o OP, que a gente chama de uma forma de uma sigla, né, que é o Orçamento Participativo, dentro dessa seara jurídica legal nossa, ele está bem claro, né, no parágrafo 1º da Constituição, que assegura o exercício de todos, né, perante a soberania popular, o voto, né, da soberania popular, e está previsto também nos seus artigos 166, 169 e sucessivos, né, que trata sobre a peça orçamentária, tem respaldo também na Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 48 e 48A, impõe participação popular, né, e transparência em foco em tempo real. O Estatuto das Cidades, nos seus artigos 4º, inciso 3º e demais, determina a gestão orçamentária como participativa, né, em audiência pública para o PPA, LDO e LOA. A lei de transparência, né, obriga a divulgação ativa das informações orçamentárias, né, e a jurisprudência hoje já consolidada do STF e no tema 595 admite e combate judicialmente qualquer omissão que comprometa o processo orçamentário. Nesse ponto aqui, vale muito a pena dizer uma questão, que se vocês pegarem a lei propriamente dito, lei quando eu falo, a nossa Carta Magna, a Constituição, lá nos seus artigos 29, né, os incisos que está ali citado, ele fala da presença, vê a questão clara e notória que o Constituinte deixou claro a participação popular nas peças orçamentárias, né? Após isso, no caso em espécie de Uberaba, a aplicação desse orçamento participativo, nós temos lá no artigo 113 do parágrafo 11 da Lei Orgânica Municipal, prevê a participação consultiva, exigindo alteração para torná-lo vinculante. Isso aqui é um aspecto muito importante, que o legislador, ora, a emenda, eu procurei me informar, era da vereadora Rochelle, que veio ser aprovada essa inserção na lei orgânica do município, que muito me parabenizo ela por essa iniciativa. Porém, hoje, se você vê o pé da letra, ele é simplesmente, meramente consultivo. Ou seja, eu consulto a população, a aplicabilidade dele não é vinculante. Algum de vocês já viu na LOA ou na peça orçamentária o cumprimento, a execução de alguma emenda participativa da população? Por quê? Por conta simplesmente esse termo. Ele é consultivo. Ele não é vinculante, obrigatório. Partindo disso, a gente tem que entender o conceito do que é orçamento participativo. É um mecanismo da democracia direta que expressa a soberania popular na definição de prioridades e integram a sociedade ao ciclo do PPA, LDO e LOA, constituindo procedimentos de consulta e deliberação prevista na Constituição de 88. É consultivo, não vinculante, tornando-se vinculante apenas mediante previsão expressa em lei local. Pode passar. Presidente, posso falar? Pode. Posso perguntar? Pode. Então nós temos que mudar a lei. A seara, o nexo todinho desse projeto de extensão meu, esse estudo, é propor uma emenda à Lei Orgânica Municipal para fazer essa adequação, dar uma nova redação no artigo 113, parágrafo 11, dar uma nova redação e acrescentar algumas alíneas, que aí a gente vai ver logo em seguida, vereador. Como está hoje? O artigo 113, parágrafo 11.
realização de audiência e consultas públicas. Gente, aqui só para deixar claro que eu peguei abreviei a parte importante para ser tratada, tá? Não está na íntegra aqui. Possui caráter genérico, não vinculante, limitando-se a reconhecer princípios democráticos, não positiva a rubrica orçamentária própria. A proposta, que é o projeto de extensão, é uma emenda à Lei Orgânica Municipal para conferir nova redação ao parágrafo 11 do artigo 113, criando o orçamento participativo. Aqui eu denominei, apenas para título do trabalho, de Uberaba Democrática, como processo obrigatório e vinculante. Consequências dessa emenda: transformar o orçamento participativo de consultivo, não vinculante, para processo deliberativo, vinculante, e cria a obrigação jurídica de execução, que hoje não tem essa obrigação de execução. Tá? O resultado: positividade democrática, segurança jurídica, eficiência, previsibilidade orçamentária e equidade territorial. Aí aqui, de uma forma bem sucinta, está a questão da proposta, né? O texto atual está do lado dos senhores à esquerda, né? E a nova redação seria o incremento, né? O acréscimo, a modificação do parágrafo 11 e acréscimo desses 7 incisos aí, aonde a participação direta da população na definição de prioridades de investimento, programas e ações do município por meio de instâncias territoriais, setoriais ou temáticas. Inclusive, na íntegra do trabalho, o vereador Caio tem, ele disponibiliza para os demais depois, tem todo um estudo que eu realizei, porque desde questão da faixa etária hoje da população uberabense, até 2047, segundo a Fundação Getúlio Vargas, nós vamos ter um índice muito maior de pessoas envelhecidas do que pessoas mais novas aos olhos do crescimento populacional. Com isso, o que eu explico ali sobre setores? Nós todos conhecemos, a população toda conhece os colégios eleitorais, que já uma prática corriqueira da nossa cultura, né? Então, criaria-se, dentro desses colégios eleitorais, uma forma fixa de obter essas propostas da iniciativa popular, né, de emenda ao orçamento, e trazer para uma comissão própria, criada pela Casa Legislativa, com parceria com o Poder Executivo e a iniciativa privada, onde faria toda essa reunião de informações. Isso está muito bem detalhado dentro do projeto de extensão. Cooperação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, associações representativas, conselhos municipais e organizações da sociedade civil no planejamento, execução e fiscalização do orçamento. A obrigatoriedade de vinculação das deliberações do orçamento participativo ao PPA, à LDO e à LOA, com inclusão em anexo próprio. Ou seja, com isso, todo e qualquer vereador e pessoa, por mais simples que ela seja, teria condições de verificar se aquilo ali foi de fato cumprido ou não. A destinação mínima de 3% da receita corrente líquida do município apurado no mês de julho do exercício anterior, as ações e projetos aprovados no orçamento participativo, devendo esse percentual ser destinado entre todas as secretarias e unidades orçamentárias, cada qual com conta e rubrica específica, de modo que a soma geral representa o mínimo de 3% da receita líquida. Da onde eu tirei esses 3%, que hoje já está tramitando aqui na casa, os projetos de lei orçamentária, que tem essa previsão. Ou seja, o próprio Executivo tem já um impacto orçamentário que isso é viável, não há o que se falar em viabilidade de execução, porque, inclusive, está na casa essas peças orçamentárias com esse percentual, com essa destinação. Tá? A vedação ao contingenciamento, né, ou suspensão dos recursos destinados no orçamento participativo, salvo em caso de calamidade pública reconhecida em lei, ou queda real da arrecadação superior a 10%, devidamente demonstrado
em relatório de gestão fiscal. A disponibilização em tempo real em meio eletrônico de acesso público das informações pormenorizadas, né, sobre a execução orçamentária e financeira das ações vinculadas ao orçamento participativo, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da lei de Acesso à Informação, né, inclusive para ficar totalmente transparente esses atos. A realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região administrativa ou distrito do município, assegurando acessibilidade, linguagem inclusiva e mecanismo de participação digital. Isso daí, esse inciso, ele visa criar um painel onde eu tirei como molde o exemplo da Prefeitura de São Paulo, que qualquer pessoa, ao acessar a página da Prefeitura de São Paulo, tem acesso ao portal do orçamento participativo, igual já tem hoje no governo federal. Pode passar. Aqui eu exponho de forma bem sucinta o fluxo, né, do orçamento participativo, que é a preparação normativa, que é essa proposta, a emenda à lei orgânica, a setorização territorial, que de forma simples aqui eu expus que seria pelos colégios eleitorais, o calendário e protocolo, onde seria criado, tem também no projeto, no trabalho, na íntegra, todas as datas já previstas com base na lei orgânica para envio das peças orçamentárias e tempo hábil, até mesmo o Poder Executivo, adequar as peças orçamentárias para essa finalidade. A criação da Comissão do Orçamento Participativo, literalmente, hoje o vereador Samuel participa da Comissão de Participação Popular, correto, vereador? E teria, então, o acréscimo dessa comissão ou a modificação do título da comissão participativa para o orçamento participativo propriamente dito, né? A incorporação disso dentro dessa comissão existente, né? A deliberação legislativa, o que seria? Após a comissão aprovar isso, vem para plenário para deliberar para o cumprimento disso pelo Executivo. A inserção no orçamento, a execução e a transparência, né? Prestação de contas e controle social. E essa retroalimentação seria a possibilidade de aproveitar alguma proposta do orçamento participativo que não foi inserido no orçamento daquele ano ou para o próximo ano, na próxima ela já vinha automaticamente inserida. Ou seja, vocês não perderiam, a população não perderia, nem o Executivo perderia a fonte orçamentária. Aqui seria o slogan, que foi de minha autoria, a criação, para ter como método, né? E um encerramento breve, que aos moradores de Uberaba e de Conquista, cuja voz inspira e orienta esse trabalho, aos servidores públicos, professores e estudantes que mantêm acesa a chama de participação, a minha família pelo apoio silencioso e inegociável, e de modo especial ao professor Dr. Edgar Xavier, cuja produção científica representa aporte relevante e reconhecimento para a consolidação dos estudos em direito constitucional. E deixo aqui 3 pensamentos de 3 grandes filósofos, a minha humilde, são de extrema importância, né? Sócrates nos ensina que a educação é acender uma chama e não encher um vaso. Platão nos completa, a virtude é um hábito e não um ato. E Aristóteles nos ensina, por finalmente, não nascemos para nós mesmos, mas para a pátria e para os amigos. E hoje eu estou aqui junto a amigos e para a pátria de todos. E agradeço a minha nobre orientadora, professora doutora Cléber Barbosa dos Reis, por ter me acompanhado neste trabalho, e a todos os professores da Universidade da Factus aqui de Uberaba. Muito obrigado. Edivandro, muito obrigado, viu, pela apresentação, pelos estudos. A gente tem um corpo técnico aqui na casa também, na Comissão de Finanças. Acho que é muito importante a gente levar essa discussão para eles. Eu faço questão de entregar o trabalho que você me entregou para todos os vereadores. Acredito que, até pelas conversas que nós tínhamos aqui enquanto você fazia a apresentação, todos eles enxergam com bons olhos a ideia, né, de dar, de fato, efetividade para o orçamento participativo, para as pessoas
que tenham suas ideias de fato executadas. E a gente vai discutir isso aqui na Câmara para entender se os vereadores podem, se eu posso propor e os vereadores às vezes até assinarem comigo, enfim, para dar viabilidade para essa ideia, até conversar com o governo também para não causar uma indisposição com a secretaria, mas a ideia eu enxergo com bons olhos e acredito que a maioria dos vereadores também enxergam, então parabéns pelo seu trabalho. Muito e eu obrigado. vou abrir aqui para os vereadores fazerem uso da palavra e posteriormente eu te devolvo para você responder, pode ser? Com a palavra o vereador Diego Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa tarde aos colegas, boa tarde a quem nos acompanha. É um assunto que eu gosto muito e eu acho que os colegas aqui já perceberam que eu sou o cara de exatas. Eu gosto muito de orçamento, de contas. Eu acho que o orçamento é onde impacta diretamente a vida do cidadão e do munícipe, né? A ideia, Edivandro, é fantástica. Eu acho algo, assim, muito interessante. Só que eu convido, e se tiver a possibilidade, de acompanhar e mostrar para o executivo. Porque, infelizmente, aqui dentro da casa, o executivo está controlando até as impositivas, que é de caráter obrigatório. A gente já sabe disso desde a votação da LDO, que o executivo está construindo um portfólio de emendas impositivas, em que a gente não tem a liberdade de escolher para onde a gente vai enviar as nossas emendas impositivas, que são de direito. Para quem está nos ouvindo em casa e nos vendo, as emendas impositivas, o próprio nome diz, é um recurso que não passa pelo vereador, tá? Isso não vem para o gabinete, isso não vai para o vereador, a gente não tem acesso a esse dinheiro, é bom deixar isso bem claro, a gente tem acesso à indicação. Então, cada vereador tem um valor de forma anual que ele pode indicar para uma instituição, para uma ação, para aquilo que ele entende ali na sua comunidade, presidente Ismar, no seu local, no seu reduto, que é importante, porque ele está ali, o vereador é o contato direto com a população, então às vezes ele tem uma percepção que o executivo não tem. Então a gente muitas das vezes tem uma percepção, por exemplo, o vereador Luiz lá no Beraba 1, eu aposto que ele tem uma percepção gigante que o executivo não consegue ter os olhos lá. Então a emenda impositiva é para isso. Só que eu já tive acesso aqui ao portfólio que a secretaria está desenvolvendo, e qualquer indicação que os vereadores fizerem aqui, tem lá no portfólio. Então, por exemplo, o vereador Anderson pedir aqui uma passagem elevada, ok, manda das suas emendas impositivas. A gente tinha dito isso aqui na votação da LDO, que chegaria a isso, inclusive eu já peço antecipadamente a minha dispensa ao plenário daqui a pouquinho, que eu tenho uma reunião lá na Segov às 16, para tratar justamente desse assunto. Então, assim, não adiantou a gente aumentar aqui a nossa porcentagem, não adiantou a gente dar o nome de impositiva, porque, infelizmente, o impositivo não está sendo impositivo. E os valores são assustadores. Tem investimento mínimo aqui, vereador Fernando, para a CEMET, que é de 9 milhões. Eu vi de 9, eu vi de 12. Então, assim, temos 1.800.000 cada um. Então, assim, fica completamente inviável o executivo querendo legislar sobre o nosso trabalho, colocando sobre aquilo que a gente tem ali, o contato direto. Então, assim, eu gostaria muito que isto funcionasse, eu gostaria muito que o orçamento ele fosse participativo. Só que aí a gente tem que levar essa belíssima apresentação lá para os técnicos da prefeitura e para a prefeita Elisa, para implorar e sensibilizar que eles entendam que a gente tem um alcance, que a população tem um alcance, aonde o executivo não tem. A gente sabe que dinheiro não é infinito, vereador Caio Godoy, a gente sabe que tem as suas limitações, mas um bom diálogo, um bom alinhamento, entender o que é bom para o vereador ali na localidade que ele está, entender o que o executivo precisa, fazer um alinhamento com os vereadores que são, às vezes, mais próximos, o vereador Samuel, às vezes, tem alguma ação que precisa ali, que vai de encontro com o plano de governo da prefeita, que vai de encontro com o que ela precisa fazer, alinha isso e faz, mas não colocar o impositivo no sentido contrário, porque, infelizmente, o que o executivo está fazendo é colocar um impositivo para nós, e não para o cumprimento do orçamento. Então, assim, eu me disponho, eu gosto muito desse tema, se puder participar, se puder acompanhar vocês, o vereador Caio Godoy que trouxe, mas se puder acompanhar lá junto com os técnicos do executivo, que a gente tem que levar isso para que eles participem efetivamente e entendam que a gente tem um representante ali no executivo, mas a cidade não é desse representante, ele é só um representante, é só quem está com a chave da cidade na mão, mas que gere essa cidade de quase 400 mil habitantes, e a gente tem que fazer com cuidado maior, tá? Então, presidente, eu devolvo, mas me ponho aqui completamente à disposição. É um assunto importantíssimo, que atinge diretamente a vida das pessoas, e a gente tem que tratar ele com muito cuidado, com muita sabedoria e com muita responsabilidade, tá bom? Muito obrigado.
Parabéns pelo trabalho, me coloca à disposição para sensibilizar quem está com a caneta na mão, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras e é exatamente isso, e vai ser um prazer contar com a sua presença nessa construção para a apresentação do projeto do Edivandro. Pode ter certeza que você será comunicado quando a gente for fazer essas reuniões. Passo a palavra para o vereador Samuel Pereira. Muito obrigado, vereador Caio Godoy, presidente Ismar. Só a título de informação, senhores vereadores, o Edivandro foi servidor dessa casa, né, vereador Ismar? E representou muito bem os vereadores nessa casa. O Edivandro... Ferro de dentista. O Edivandro que auxiliava as comissões dessa casa. Ele era um parceiro do vereador Borjão, junto com a Candinha. Candinha está com o vereador Reposati Filho, trabalhando aqui agora. E eu sempre admirava e sempre respeitei o Edivandro pela inteligência, pela facilidade que ele tinha de pegar um documento, uma lei, e destrinchar aquilo ali e trazer algo que a gente precisava de uma resposta rápida. Ele sempre nos auxiliou. E quando chego no dia de quarta-feira à tarde, encontro ele aqui, ele está presente aqui e mostrou e detalhou a convite do senhor vereador Caio. Parabéns. Trouxe uma pessoa espetacular, inteligente. Obrigado. A sua proposta, Edivandro, ela cai na hora certa. Na hora certa ela cai. Eu assino com o senhor. Nós precisamos mostrar que esse poder, ele tem poder, chama Poder Legislativo de Uberaba. Não quero, de maneira alguma, chegar e bater de frente. Eu sempre fui do diálogo, do tete a tete, de conversar, de detalhar, preocupar com Uberaba. Eu tenho visto aí, hoje eu vi o rádio, e eu fiquei assim, até admirado, sabe? Tanta vaidade. E por intermédio, eu vou voltar ao assunto, tá? Por intermédio de orientação da minha assessoria, porque eu sou muito explosivo. Então, eu não tenho poder de ir ali e fazer uma rua. Eu não tenho poder de ir ali fazer uma ponte, um túnel. Mas eu posso sugerir. E aí, quando a gente dá a sugestão de uma ideia, mas aparece tanta gente, eu que tive a ideia. Foi eu que fiz, eu que vou conseguir lá, eu que vou fazer isso. Graças a Deus que tem essas outras pessoas que aderiram à ideia do Samuel. Tem gente que não sabe que o vereador Samuel, que conseguiu a abertura da Claricinda no Tita Rezende ali. Aqui, o Edivandro estava aqui, ó. O Ismar estava aqui. Almir estava aqui. Se a gente não vota a emenda, saía. Foi até eu Saía ou que, não? Não, foi até eu que orientei o senhor como fazer a emenda. Foi o Edivandro que orientou a fazer a emenda. Não existiria o bairro Jardim Belo Horizonte. Tem gente que não sabe disso. Então, por isso que nós temos, vereador Reposati, mostrar o porquê que nós estamos aqui. O Ismar sabe disso. Eu nunca fiquei em cima do muro nesse lugar. Nunca. Ou é sim ou é não. E eu estou observando muita coisa que está acontecendo aí. As pessoas acham que a gente é bobo. Eu sou mais bobo aqui, 5 mandatos consecutivos. Então, sou bobo não, estou observando tudo. Eu escuto rádio, eu vejo a televisão, eu estou vendo o meu senador que era criticado, agora todo mundo está elogiando, querendo apoiar, muito obrigado. Tá? Ah, senador Carlos Viana, é o melhor do Brasil, gente. O cara tinha 80 mil seguidores, está com 506 mil. E vai chegar a 1 milhão daqui a uns dias de seguidores. Então, vereadores, eu não estou dando passo errado, não. Vem comigo que vai dar certo o trem. Estou falando sério. Então, é o momento oportuno da gente falar aqui. O vereador Ismar está aqui, o Almir. Gente, eu e o Almir, nós somos concorrentes nas urnas. Mas eu e o Almir sempre fui unido para trazer as coisas para Uberaba, Almir. Eu tive agora recentemente, em Curitiba, vocês têm que ir lá. Vocês têm que ir lá conhecer o transporte coletivo.
Vocês têm que ir lá conhecer os novos subterminais. Vocês têm que ir lá conhecer a Rua da Cidadania. Ah, mas Uberaba tem porte? Tem. Tem que querer. Tem que querer fazer. Eu quero, mas eu sou limitado. Mas se a gente votar essa emenda à lei orgânica do orçamento participativo, opa, aí já muda o negócio. Aí a população vai participar, o orçamento, ele pode até aumentar, mas o orçamento, quem vai dar opinião vai ser a população. Aí vai aonde o presidente Ismar queria fazer, colocar o parlamento lá nos bairros, para ouvir a população. O senhor lembra disso, projeto do senhor? Vamos lá ouvir o povo lá no bairro do Riposati, que é o bairro Alfredo Freire, vão lá no Beija-Flor, vão lá no Boa Vista. Nós temos que ouvir o povo. O que vocês querem? É só o poder executivo? Não. É só os vereadores? Não. É a população que tem que passar a sugestão para que nós possamos, juntamente com eles, pegar na mão um do outro e cuidar da nossa cidade, do qual nós temos grande apreço e estima. Então eu quero aqui, vereador Ismar, falei até demais, o Godoy, desculpa, mas é meu perfil e eu gosto disso. Esses assuntos eu gosto. E quero te parabenizar, Edivandro. Obrigado. Prazer te ver, né? Continua inteligente, mais inteligente, Obrigado. né? E estamos à disposição, viu, vereador Caio, para contribuir no que for preciso. Muito obrigado. Devolvo a minha participação. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. Sua contribuição é muito importante no projeto. Pode ficar tranquilo que avançando com a pauta, vai ser um prazer contar com o senhor. Quem sabe com a sua assinatura. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Silvana Elias. Eu quero, boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Eu penso que nós estamos num país que ainda tem muita dificuldade para partilhar poder. E o orçamento participativo, ele é uma ferramenta já criada, implantada e executada em diversos municípios brasileiros com muito sucesso. Quem sabe o que o povo precisa é o próprio povo. Eu me lembro de uma vez que estava fazendo uma pesquisa para saber a escola que eu iria assumir, qual o público que aquela escola ia ter. Fiz uma pesquisa em 5 bairros da região da escola. E todo mundo achando, as lideranças, o prefeito da época, achando que a população queria asfalto. A população queria creche, escola e UBS. O asfalto aparecia bem depois. E transporte público. Então, nós precisamos dar voz ao povo. E eu acho que o orçamento participativo, ele não sendo engessado pelo Poder Executivo, ele é uma ferramenta importante e que poderá marcar o mandato dessa casa, o atual mandato dessa casa. Então, eu defendo e agradeço muito a oportunidade de ouvir o professor Edivandro, que realmente isso é uma ferramenta de gestão democrática. E nós estamos precisando muito de democracia nesse país. Obrigado, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, vereadora. É exatamente isso. É uma oportunidade de a gente efetivar a participação popular, né, no orçamento. Uma proposta muito interessante, desde a primeira vez que o Edivandro trouxe para o gabinete, para a gente, para o nosso conhecimento, falei para ele apresentar aqui na Câmara, foi uma ideia dele, né, apresentar para os vereadores, e eu acho que a gente tem tudo para avançar com essa ideia e, de fato, será um marco desse mandato, desse legislativo, caso isso aconteça. Vou devolver a palavra para você, Edivandro, para fazer suas conclusões finais e, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer pelo próprio vereador Samuel, faz a recordar a memória de velhos tempos bons e não ruins da Casa Legislativa, na qual me acolheu logo lá nos anos 2009, e não pode falar muito tempo que a gente fala a idade, né, com muita sabedoria. E eu tive a oportunidade dentro dessa casa de ser ouvido
até não esqueço a primeira vez que o vereador Samuel me viu. Ele me fez uma pergunta de cunho particular e eu respondi com a maior naturalidade a ele, na época. E ele, desde esse dia, ele ficava sentado na cadeira dele, era a primeira ali da ponta. E ele fez essa pergunta, ele virou para mim assim: confio em você. Nunca mais na minha vida, quando eu estava aqui, tudo que era relacionado a qualquer tipo de projeto de lei ou qualquer coisa que estava tramitando, independente se eu trabalhava para o vereador Bojão, que eu tenho uma gratidão imensa, principalmente a esposa dele, a Juliane Miziara, que ela foi minha professora na Uniup, e ela fez a indicação para o Bojão, sem eu saber, de estar vindo para o gabinete dele na época. E foi assim que surgiu a minha vinda para cá. Agradeço muito a Ju Miziara por toda essa voto de credibilidade que ela depositou no aluno dela da Uniup. E, com isso, eu tive várias formas de participação. O vereador Samuel sempre fez parte do orçamento. E ele me deixava aberto para dialogar com o executivo. A gente criou, a primeira vez que essa Casa Legislativa ouviu falar de orçamento impositivo, ainda estava se tramitando lá no Congresso Nacional. Eu já tinha feito a proposta à LDO aqui. Nós somos o primeiro município de Minas a implantar o orçamento impositivo. Foi nessa casa, foi a oportunidade que me deram do vereador Samuel e da época do presidente Dutra, que fez acreditar no trabalho nosso. Então, o orçamento impositivo na Casa Legislativa foi o primeiro do Estado de Minas Gerais. Além disso, teve vários outros frutos, como a revisão do plano de cargos e salários dos servidores, junto com a servidora Sandra. Na época, o Bojão nós fizemos, em nome do vereador Bojão, 39 emendas. Onde vocês veem hoje essa questão do plano de cargos e salários com revisão quinquenal, foi da nossa época que foi implantado isso. Fizemos alinhamento do SMAR, foi a questão também de alinhar a questão das assistentes sociais das sedes com a da Secretaria de Saúde, que tinha um desequilíbrio salarial, foi nessa época que foi ajustado. Conselheiros tutelares, a questão da própria SEI Saúde, né? Infelizmente, eu fui parte do corpo técnico que ficou 120 dias na época no comando do vereador Samuel, do Samir Cecílio e do Bojão, né? Que levantou aquelas 4 mil laudas de todo o processo da saúde de Uberaba. Além disso, tem uma infinidade, a pedido do presidente Dutra, que era um anseio dele que eu não conseguia implantar, que era a extinção, de fato, da lâmpada de mercúrio dentro do âmbito do município de Uberaba. Nós ajustamos o PPA através de emenda e foi implantada a lâmpada de LED em Uberaba. Foi emenda dele com apoio nosso, da equipe técnica que ele tinha. Sobre o orçamento participativo propriamente dito, como bem disse todos aqui, é uma ferramenta democrática e ela vem de encontro com algo que foi redigido pelo Constituinte lá em 5/10/1988. Está lá na Constituição há mais de 30 anos. O Brasil, Porto Alegre, foi a primeira cidade a implantar o orçamento participativo, né, de forma democrática mesmo, de ouvir o povo. Então, eu espero que isso é uma ferramenta, de fato, execuível, executada, que atende totalmente aos princípios constitucionais da administração pública, principalmente a questão da eficiência e da legalidade, da moralidade propriamente dita, por analogia à forma que hoje está ambos os poderes. E essa questão dogmática é o efeito que a gente tanto fala assim, ativismo do judiciário, a falta de equilíbrio, né? Montesquieu nos ensina isso no livro dele, né, O Espírito das Leis, de forma dogmática mesmo, falando que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A famosa expressão inglesa, né, checks and balance, né, freios e contrapesos. Isso é uma maneira de frear o excesso do executivo.
A emenda impositiva, ela vem também como meio de frear o executivo de maneira positivada, que hoje, a conhecimento do vereador, está na Constituição nossa. Ela foi feita uma emenda à Constituição, dando total legalidade constitucional do orçamento impositivo, ou seja, a própria emenda impositiva. Hoje nós temos artigo próprio para tratar desse assunto. Como temos também, lá no artigo 29, a participação popular. Ambas as leis, tanto constitucional e infraconstitucional, ela deixa isso de forma ao poder local legislar a matéria e implementar essa vinculação. Então, eu conto aqui que não fique só porque uma outra aspas curta, esse trabalho de projeto de extensão, todas as universidades, faculdades, níveis superiores, são obrigados perante o novo currículo que foi implantado pelo MEC. Está aí uma grande oportunidade do Poder Legislativo, de forma participativa, buscar junto às instituições de ensino essas turmas que não só do direito, mas do curso de ciências contábeis, de administração, de medicina, de odontologia, de todas as áreas, que é a forma nossa de pegar o conhecimento acadêmico de forma gratuita, trazer a conhecimento de todos e poder ser implementado de forma legível e legítima a todos que serão beneficiados, que são nossos munícipes, que é a vontade de vocês aqui, como Poder Legislativo, além de legislar. Então, faço votos que vocês buscam, até mesmo criem uma comissão própria, tem a Comissão de Educação, né, que vai até as universidades buscar informações sobre essa obrigatoriedade do projeto de extensão e buscar as demandas de cada gabinete, juntar grupos de estudos técnicos de multidisciplinas para atender às vontades, inclusive de vocês nos gabinetes. É uma forma voluntária, democrática e participativa. A questão, para finalizar, e não alongar mais a sessão, isso tudo, gente, além de estar bem desenhado no projeto, que a gente chama de projeto, é por conta do nome projeto de extensão, não é projeto de lei, tá? Para se não fazer essa confusão. Do trabalho acadêmico, tem todo lá um desenho, tanto da questão do número populacional nosso, a capacidade de envelhecimento nossa, o porquê se justifica a necessidade de ainda ter o papel para colher a ideia da pessoa, porque muitos não têm acesso aos meios de comunicação e tecnologia hoje, e levar mesmo para a gente escutar os nossos mais velhos, de forma que eles têm as limitações dele, tanto pela idade e pelo conhecimento, de ouvir o que ele tem para nos dizer, como que ele pretende terminar a velhice dele na nossa cidade. E até mesmo uma criança, porque o orçamento participativo, ele não delimita idade. Eu posso escutar uma criança se ela tiver uma ideia genial. Então, isso vai de um recém-nascido à pessoa que está no leito de morte. É a forma mais democrática existente hoje na nossa legislação de ouvir a população, porque ela não separa raça, credo, idade, etnia, nada. Vocês querem simplesmente o que é de melhor para todos. Então, é a voz do povo, né? A própria Constituição diz. O poder emana do povo para com o povo, né? De uma forma assim, analógica. Essa é a forma democrática dentro do orçamento, dentro do dinheiro público e da gente ter um controle mais próximo e não ser inimigos. Que hoje eu vejo muito isso. O Poder Executivo tem o Legislativo como rival de orçamento que é para a população, e sendo que vocês são diretamente a voz do povo, que deveria ser ouvido em primeiro lugar, e não às beiras, né, às sombras de alguns privilégios. Mas aqui eu deixo meus sinceros agradecimentos. Novamente, externo meus agradecimentos ao nobre, a pessoa de Marcelo Machado Borges, que me proporcionou isso, a própria Juliana Miziara, por tudo que ela acreditou em mim, a todos os serventuários dessa Casa Legislativa, inclusive Rosângela Alckmin, que é uma mãe, ela está aí, ela sabe disso, e todos os demais,
Candinha, Raquel, etc., que foram todos colegas meus da época, os próprios vereadores Samuel, o presidente na época, o presidente Dutra, e a esse jovem, guerreiro, batalhador, meus parabéns pelo casamento, seja muito feliz nessa nova empreitada da sua vida. Ao vereador Caio, por ter me dado essa oportunidade de estar externado esse projeto, ouvido, e estar aqui hoje presente, graças a vocês. Desejo vocês força, né, para essa gestão e que o Uberaba cresça com vocês, como vem crescendo há 5 mandatos, né? Então, muito obrigado. Desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado, meu amigo. Nós que agradecemos pela aula. Pode ter certeza que na continuação dessa discussão, né, pública, desse tema que você trouxe, você fará parte. Nada mais justo do que, como autor dessa ideia, de estar conosco nas reuniões. Vai ser um prazer contar com você nas reuniões da Prefeitura. Fica tranquilo, Pode contar. você será comunicado e nós vamos precisar de você, do seu conhecimento. A gente te agradece pela oportunidade. Muito obrigado pelas felicitações. Para quem não sabe, o Edivandro é muito amigo da minha esposa e eu te agradeço demais pela lembrança do casamento. Responsabilidade só aumenta. Só um adendo, né? Ele tem muita sorte, né? Que pensa numa mulher bonita, com todo respeito às demais, né? Mas é surreal. E a questão também, o Jorge, do orçamento, acho que ele vai ter boas lembranças de mim, né? Vamos falar assim, né? Vamos aí em frente a Segovia. Muito obrigado, presidente Ismar, por tudo que o senhor já me conhece de longa data, do presidente Dutra e todas as questões que a gente tem de convivência. Quero agradecer ao senhor pessoalmente, sobre tudo. Nós que temos que agradecer tudo que você já contribuiu para essa casa, novamente dando uma contribuição muito grande para Uberaba, para essa casa. A gente tem só que te agradecer. Eu falei aqui, o Diego, ele era o nosso ferrinho de dentista. Chegava a época de votar LOA, PPA, LDO, envio de Edivandro. O Jorge já arrepiava o cabelo. Então, assim, Edivandro teve uma passagem aqui que ele fortaleceu muito essa casa. E o conhecimento dele de causa 12 anos. é muito grande. E está aqui, novamente, mostrando que continuou se aperfeiçoando e ajudando essa casa mais uma vez. Obrigado por tudo, viu, Edivandro? Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador presidente dessa casa. Te agradeço. Presidente, só para pedir um registro formal, Pode ficar à vontade. eu preciso depois da gravação da sessão e depois só para comprovar para a universidade que faz parte maior prazer. democrática e uma foto dos vereadores, se possível. Assim. Eu vou pausar a sessão para que a gente possa tirar uma foto.